Olá, gente. Beleza? Tudo jóia? Vamos dar início ao nosso conteúdo hoje de parentesco e endogamia, tá? Então, é interessante que a gente faça o discernimento de que parentesco e endogamia são muito parecidos os conceitos, né? E como a gente chega nesses valores, né? De parentesco e de endogamia. No entanto, eles são coisas bem diferentes, né? Apesar da semelhança. Então, a gente traz aqui nesse slide o conceito de parentesco, né? Que é a semelhança entre genótipos, ou também semelhança entre indivíduos. Então, a gente, quando mensura o parentesco, a gente olha a porcentagem de igualdade entre os genótipos ou entre os indivíduos que a gente está avaliando. E aí, a gente tem basicamente dois tipos de parentesco. O parentesco direto, né, aquele que é descendente um do outro, ou seja, um indivíduo descende do outro. Então, nesse caso, é um parentesco direto. E aí existe o parentesco colateral, né? Ou seja, quando tem um ascendente em comum na genealogia, como por exemplo o tio, o primo, né? Então aí é o exemplo. E aí, para a gente calcular nessa porcentagem de semelhança entre um indivíduo, entre os indivíduos, é o que a gente denomina de coeficiente de parentesco, que trazendo para um conceito probabilístico, né, a gente diz que é a probabilidade de que dois indivíduos, né, apresentem genes que são idênticos, né, pelo fato de terem cópias do mesmo gene presente em um ancestral comum. Imagine você e seu primo, né? Vocês têm um ancestral comum que é o avô. Então, o coeficiente de parentesco entre você e o seu primo, né, reflete a probabilidade de que você tenha um gene, né, do seu avô e que essa cópia desse gene está também presente no seu primo, tá? Bom, conceituando agora a endogamia, a gente traz o conceito de que nada mais é do que indivíduos cujos os pais, né, são parentes, ou seja, têm um ancestral comum. Né? Então, qualquer relação de parentesco entre indivíduos que se acasalam gera um indivíduo endogâmico, né? Ou seja, é o filho dos parentes, tá? Então, dentro do melhoramento genético, a gente costuma dizer que existe um sistema de acasalamento, né, que a gente chama de endogamia, né, ou então a consanguinidade, em alguns livros vocês poderão ver isso, né, cujo o parentesco médio dos pais é maior do que o parentesco da população, certo? E aí, quando se tem um indivíduo endogâmico, a gente pode mensurar a quantidade dessa endogamia. E aí a gente chama de coeficiente de endogamia, que aí, mais uma vez, a gente traz aquele conceito, né? É a probabilidade de que dois alelos de um determinado locus sejam idênticos por descendência, né? De uma ancestral comum. Então veja ali que a gente falou do exemplo dos primos, né? Quando a gente falou do parentesco, tá? O primo, um casal de primos, eles têm um ancestral comum que é o avô. Agora imaginemos que esse casal de primos formem um indivíduo, certo? Esse indivíduo, filho desses primos, é endogâmico, será um indivíduo endogâmico, certo? E aí a porcentagem dessa endogamia quer dizer o quê? Ora, o avô deles, o avô dos primos, é comum aos primos. Então, o avô deu uma cópia para o pai de um dos primos e deu uma cópia dos genes para o outro pai do outro primo. Esse pai fez uma cópia desse gene que recebeu do avô e passou para o primo, ou seja, filho dele. Da mesma forma, o outro pai fez. Então, veja que o neto tem uma cópia do pai que tem uma cópia do avô. Se essas cópias forem iguais, a gente tem aí o coeficiente de parentesco. Agora, a gente faz o acasalamento entre os primos. E aí, se essas cópias forem iguais, né,
para o filho desses primos, a gente tem, portanto, o indivíduo endogâmico. Então, a gente pode dizer também, né, que reflete a porcentagem provável de genes em homozigose que os indivíduos têm a mais que a população. Bom, então é importante a gente falar duas coisas, né? Que a endogamia e o parentesco, né, ela permite usar as informações de parentes para predizer o valor genético de um animal, certo? Portanto, quando a gente tem essas informações, é importante para a gente definir o método de seleção, certo? E também permite a gente estimar a variância genética aditiva da população, né? Que essa variância genética aditiva é que vai dizer o valor da herdabilidade, né? E aí aqui eu faço um parêntese, herdabilidade a gente falou quando tratamos lá de genética, né? Na disciplina de genética. Qualquer coisa vocês podem recorrer lá à aula de genética quantitativa. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu tenho um indivíduo A, certo? Aqui, representado aqui por essas letrinhas. Cada letrinha é um indivíduo, certo? Então, eu tenho um indivíduo A. E aí, ele está afirmando, eu sou o ancestral comum entre B e C. Ou seja, pelo que estamos vendo aqui, né? O ancestral comum, né, o A, ele é pai de B e C. Portanto, A é pai de B e C. Portanto, B e C são meio-irmãos. Então, existe um grau de parentesco aqui, ó, entre B e C. A relação aqui se dá pelo coeficiente de parentesco. Certo? Enquanto se B e C se acasalam para formar um indivíduo X, em X a gente tem portanto, coeficiente de endogamia, certo? Bom, aí vem assim, o fato de B e C serem um ancestral comum significa dizer que receberão cópia do mesmo gene, tá? É uma probabilidade, então A vai distribuir uma cópia para A vai distribuir uma cópia do gene para B e uma cópia do gene para C. Beleza, então aqui existe o grau de parentesco. Então, se essa cópia que A passou para B, B passar para X, e se a cópia de que A passou para C e C passou para X, então, portanto, a gente tem um locus, né, que é homozigoto, né, e que essa homozigose se deu devido eles terem sido cópia do gene do indivíduo A. Então, que é o que a gente chama idêntico por descendência, tá? Bom, é interessante que a gente faça uma observação, né, de que existem os genes que são idênticos por descendência, então, portanto, eles têm a mesma cópia, é a cópia do mesmo DNA, certo? E existem aqueles que são idênticos por estado. Por exemplo, o meu grau de parentesco com a pessoa, sei lá do Japão, tá? Então, em algum momento existe uma identidade genética, uma semelhança genética entre eu e alguém, seja quem for. Nesse caso, como não existe nenhuma relação de parentesco genealógico, né, a gente diz que os genes são idênticos por estado. No entanto, existem aqueles que são idênticos por descendência. Por exemplo, é o meu caso de parentesco, né, com os meus primos, com os meus avós, com os meus pais, com os meus irmãos, porque todos nós viemos em algum momento de um ancestral comum, certo? Então, o que é que leva, o que me diz o que me
o que me diz se é por descendência, né, ou não, é o fato de existir o ancestral comum numa árvore genealógica. Bom, existem vários tipos de parentesco, né? Então, existe o parentesco de dominância, né? E aí, esse parentesco a gente chama de dominância entre X e Y, né? O parentesco de dominância do indivíduo X com o indivíduo Y, né? Que nada mais é do que a probabilidade de que genótipos de um locus são idênticos por descendência, né? Então, aqui vale lembrar que os pais não contribuem com os genótipos, mas sim com os genes, tá? Nesse caso, gente, aqui a gente vai trazendo só o conceito, tá? Mas a gente pouco vai utilizar isso aqui, pelo menos nesse momento, tá? E aí existe o parentesco genético aditivo, né? Que a gente chama de A, X e Y. E quer dizer que é a proporção esperada de genes idênticos por descendência em comum entre dois indivíduos X e Y, tá? Veja bem que é esse parentesco aditivo que a gente utiliza em avaliações genéticas, né? Tá bom? Bom, então a gente aqui vai mostrar para vocês, né, os conceitos que estão por trás desse coeficiente de parentesco que a gente acabou de falar, certo? Então, o coeficiente de parentesco aditivo entre dois indivíduos, que eu chamei aqui de P e Q, tá? De P e Q, e que esse coeficiente de parentesco eu estou representando aqui por R, de P e Q, é o coeficiente de correlação entre indivíduos, que pode ser escrito da seguinte forma. Então, gente, observem que dentro desse conceito probabilístico, né, que a gente acabou de falar há uns slides atrás, nós estamos falando agora de um conceito estatístico, né? Então, a gente está dizendo que a correlação entre dois indivíduos, né, entre você e o seu primo, ou entre você e o seu pai, entre você e os seus irmãos, né, é uma correlação que é dada, né, que é medida pelo grau de coeficiente de parentesco, certo? Então, por exemplo, se eu faço uma correlação entre peso a nascer e peso ao desmame, por exemplo, tá? Então, trazendo numa coisa, no exemplo, né? Para que fique mais fácil de vocês entenderem, é como se eu estivesse calculando o grau de parentesco entre essas duas variáveis, né? E aí a gente pode trazer o mesmo conceito. Ora, se peso ao desmame tem um grau de parentesco com peso ao nascer, ou vice-versa, isso significa que elas compartilham genes em comum. E é exatamente isso o que caracteriza a correlação, agora especificando a correlação genética, certo? Bom, o coeficiente de parentesco, né, aditivo, né, ele é utilizado na ponderação de fenótipos. Né? A gente vai utilizar essas ponderações aqui para a gente calcular o valor genético dos indivíduos, né, principalmente quando a gente utiliza os métodos de avaliação genéticas, né, os métodos modernos, certo? Bom, e aí como é que a gente calcula esse coeficiente de parentesco, né? Então, o coeficiente de parentesco entre B e C, né, nada mais é do que 0,5 elevado a n mais n'. Ora, onde n significa o número, né, de ancestral, o número de gerações do ancestral comum, do suposto parente até chegar no ancestral comum. Né? No caso aqui, é o número de gerações de B até chegar no ancestral comum AC, que no caso é A. E no mesmo caso aqui, onde N' é o número de gerações de C para eu chegar no ancestral comum de C com B. Certo? Bom, então o que é que a gente tem aqui? Né? Se a gente for calcular o somatório do coeficiente de parentesco entre B e C, vai ser 0,5 elevado de B para chegar em A, eu tenho uma geração.
Então, elevado a 1 mais. C, para chegar em A, é 1 também. Então, vai ser 1 meio elevado a 2. Então, esse coeficiente de parentesco aí vai a 1 quarto. Tá? Bom, para facilitar, a gente pode dizer que existem alguns parentescos diretos que são mais fáceis da gente calcular, né? Como, por exemplo, o parentesco entre pai e filho, certo? O parentesco entre pai e filho, né, aqui a gente diz que H, que é filho de P, tem uma cópia dos genes de seus pais. Portanto, eles compartilham 50% dos genes. Portanto, o coeficiente de parentesco entre o indivíduo P e o H é de 1/2, ou seja, 50%. Entre avô e neto, isso cai para 25%, ou também eu posso representar em termos de 1 quarto, certo? Isso em média, tá bom, gente? Em média. Então, veja que A, que é avô de H, contribuiu com 50% para P. P, mais uma vez, contribui com 50% para formar H. Então, 50% de 50% é 1 quarto, certo? Portanto, aqui é alguns tipos de parentescos diretos para facilitar, né, o cálculo, que vocês tenham esses conceitos com maior facilidade. Bom, então, imagine agora aquele exemplo anterior, né, que eu falei ali para vocês. Então, o coeficiente de parentesco entre B e C será 1 meio elevado a 1 elevado a 1 mais 1', que é igual a 1 quarto, onde N e N' representam o número de gerações de B até chegar no ancestral comum de C, desculpa, assim como o N' significa o número de gerações de C até chegar no ancestral comum de B. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dois pedigrees, né? Então, a gente tem o indivíduo X, que tem 2 gerações para chegar em C, e tem o indivíduo Y, que tem 2 gerações para chegar também em C, que no caso aqui são pedigrees diferentes, né? C cruzou com o indivíduo A para produzir X, e em outro momento X, C cruzou com H para produzir Y. Então, eu quero saber qual é o coeficiente de parentesco entre X e Y. Então, aqui, ó, vai ser o somatório de 1 meio elevado a 2 mais 2. Então, será de 6,25% ou 1,16 avos. Aqui tem um pedigree mais complexo, né? Então, veja que os indivíduos G e H são comuns, né, aos indivíduos Y e X. Então, como é que eu calculo o coeficiente de parentesco nesse caso? Tá? Então, o coeficiente de parentesco nesse caso vai ser dado pela seguinte razão. Parentesco de x e y é igual ao somatório de 1 meio elevado a 1 meio a 2 mais 2 linhas mais 1 meio elevado a 2 mais 2 linhas. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar a geração de g até chegar em x, né? São 2. Depois, eu vou pegar a geração de g até chegar em y, que também são 2, então eu tenho 2 linhas, mais o somatório de 1 meio de h até chegar em y, que é 2, somado com h, o ancestral comum de h até chegar em x, que no caso aqui são 2 gerações. Então, veja que aqui eu tenho uma porcentagem de parentesco entre x e y de 12,5%, ou seja, 12,5% dos genes de x e y são iguais. E eles são iguais porque eles têm os ancestrais em comum, G e H. E eles são iguais porque esses genes são por descendências de AG e de H. Então, em geral, a gente pode dizer que o coeficiente de parentesco entre um indivíduo e um ancestral direto é sempre 1 meio elevado a n.
onde N é o número de gerações que separa esses dois indivíduos, certo? A maior distância em número de gerações, menor é a probabilidade de algum dos genes de um antepassado ser herdado, né? Independentemente daí do mérito genético, certo? Então, o touro pode ser o melhor do mundo, mas se ele tiver um tetraneto lá há 5 gerações, né? A probabilidade desse tetraneto ter um gene desse touro é mínima, certo? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coeficiente de endogamia, né? E aí, esse coeficiente de endogamia, ele representa, né, o provável aumento de homozigose resultado, né, o resultante do acasalamento de indivíduos mais aparentados do que a média da população, certo? E aí, é interessante a gente lembrar que o coeficiente de endogamia, ele sempre varia de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. E aí ela tem uma fórmula um pouco parecida, né, com aquela fórmula do coeficiente de endogamia, com o coeficiente de parentesco, né? Então, veja que aqui o X é um indivíduo endogâmico, não é a relação entre dois indivíduos, é a relação dentro do próprio indivíduo, tá? Então, o coeficiente de endogamia de X nada mais é do que o somatório, né, de 1 meio elevado a N mais N' mais 1 mais que multiplicado por 1 vezes a endogamia de A1, certo? Vou já explicar essa fórmula todinha. Então vamos lá, tá? Quais são as aplicações, né, ou quando é que a gente faz o uso da endogamia, né? Quando é que a gente, no melhoramento genético, utiliza a endogamia? Então a endogamia ela tem a aplicação de aumentar a chance de expressão de genes recessivos. Geralmente, gente, esses genes recessivos eles são deletérios, né? O que é um gene deletério? É um gene que não é favorável ao sistema de produção. Às vezes, não é nem favorável à própria sobrevivência do indivíduo que tem a manifestação desses genes. E aí cabe a gente ressalvar, né, que é recessivo, tá? Então, o gene recessivo ele só se manifesta quando ele está em homozigose, certo? Então, se existe homozigose, esse gene recessivo se manifesta, termina que o indivíduo, né, ele não tem um perfil interessante, tá? Outra coisa interessante é a formação de linhagens endogâmicas para posterior cruzamento, certo? Então, muito utilizado, por exemplo, no melhoramento de codornas, melhoramento de aves em geral, né? E até de suínos, né? Então, você pega uma matriz e um cachaço, ele tem um ótimo desempenho e a partir dali você começa a fazer cruzamento dos filhos com os avós, dos netos com os avós, dos filhos com os pais, dos irmãos. Tá? Então, ali você está fazendo o cruzamento endogâmico dentro de uma linhagem, dentro de uma família, certo? E aí, quando você chega a um certo nível de homozigose, né, você pega essa família e cruza com outro indivíduo, tá? Outra coisa interessante é que permite fixar um tipo desejável, né, e conseguir maior uniformidade, né? Tá? Ou seja, o indivíduo, há uma linhagem que é endogâmica, né, você tende a ter um pouco mais de uniformidade entre os fenótipos, né? Porque a constituição genética ela é muito parecida. Isso é muito comum, gente. Por exemplo, o que é que leva a gente a comprar peito de frango, por exemplo, na gôndola do supermercado, e você olha para diferentes marcas e aí você vê praticamente ali o padrão é o mesmo para todos os peitos de frango, mesmo que você olhe para diferentes marcas, certo? Porque ali aquela homogeneidade se dá especificamente pela uniformidade genética. É diferente, por exemplo, de você chegar em uma gôndola de supermercado para comprar picanha e você vai encontrar picanha de todo jeito, de todo tamanho,
né? Você encontra picanha de 1 kg, 1,2 kg, 1 kg e pouco, sabe? Com menos de 1 kg, com a gordura espessa ou não. Então, veja que o melhoramento do bovino já não é feito com endogamia, é feito com cruzamento. E o cruzamento já permite essa variabilidade também, certo? Enquanto que a endogamia ela permite essa homogeneidade. Então, algumas espécies a gente faz esse trabalho de endogamia, né? E outras espécies a gente não faz, certo? Bom, o coeficiente de endogamia de um indivíduo, né? Como eu falei, ele varia de 0 a 1, né? Ele é dado aí, por exemplo, o coeficiente de endogamia do indivíduo I de 25, ou 0,25, indica que a probabilidade de que dois alelos sejam idênticos é de 25%. Ou seja, aquele locus que tem dois alelos que são idênticos, né? Azão, azão ou azinho, azinho, eles carregam 25% de chance ou de probabilidade de ter vindo de um ascendente comum, certo? E aí a gente tem que ter essa observação de que esse coeficiente de endogamia, né, ele altera algumas coisas importantes, tá, na população. Lembra que na aula passada a gente falou de média da população e que a média da população está em função dos heterozigotos, em função dos homozigotos, em função de P e Q, que são frequências alélicas. Então, se a gente faz aquela mudança ali, né, da quantidade de homozigoto, da quantidade de heterozigoto, então a gente está querendo, de certa forma, alterando o valor da média, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o coeficiente de endogamia ele vai indicar a fração, né, de acréscimo na frequência, de decréscimo, ou seja, na diminuição dos heterozigotos que aumenta nos homozigotos. Então, à medida que eu tiro do heterozigoto, né, eu estou aumentando os homozigotos, certo? É isso em outras palavras que ele está dizendo. Então, olha só aquela equação que a gente trabalhou na nossa aula anterior. Então, veja que aqui a gente tem as frequências genotípicas, né? De P ao quadrado, que é a frequência do dominante, 2pq do heterozigoto, e Q ao quadrado do recessivo. Se eu multiplicar isso, né, pelo coeficiente de endogamia, eu tenho, portanto, aqui o que a gente chama de 2pq mais 2p ao quadrado mais pqf, né? Q ao quadrado mais pqf. E aqui no heterozigoto houve uma diminuição. Então, 2pq menos 2pqf. Por que ocorreu esse menos 2pqf? Certo? Porque quando eu faço cruzamento, acasalamento entre indivíduos que são parentes, eu diminuo a frequência do heterozigoto e aumento do homozigoto. Veja que esse 2pqf que a gente está vendo aqui, ó, veio um pqf para o homozigoto dominante e veio outro pqf para o homozigoto recessivo. Agora, você imagina, se eu pego todo esse fator aqui e multiplico pelo valor genético aditivo, ou valor genotípico, que a gente aprendeu a calcular na aula passada, a gente vai entender que a média da população com a frequência genotípica, com coeficiente de endogamia diferente de 0, ele vai ser alterado, certo? Então, o que a gente tem aqui, para que vocês possam entender? Essa seria a média da população se eu não tivesse endogamia, que é aquela média que a gente aprendeu a calcular na aula passada. P menos Q que multiplica A, que representa aí a frequência dos homozigotos, né? Mais 2pqd, que é o heterozigoto. Se eu faço uma interferência aqui, né? Portanto, eu tenho uma frequência, aliás, se eu tenho um coeficiente de endogamia diferente de 0, né? Essa média da população ela vai ser alterada. Então, ela vai ficar, a média da população endogâmica vai ficar igual à média da população que a gente já sabe, menos 2pqd, que é a frequência de heterozigoto, multiplicado pelo coeficiente de endogamia. Então, isso aqui é subtraído,
da média original, certo? Bom, veja bem que eu tenho uma perca, né? Ali eu estou tendo uma perca no valor da média, né? Menos 2PQDF. Essa perca, né, a gente chama de depressão pela endogamia. E essa depressão pela endogamia, ela depende da direção da endogamia, né? Depende das frequências gênicas, obviamente, tá? E depende, né, diretamente proporcional ao coeficiente de endogamia. Quanto maior o coeficiente de endogamia, maior será a perda, maior será a depressão pela endogamia, certo? Então, a gente tem aí alguns métodos para calcular o coeficiente de parentesco e o coeficiente de endogamia. E aí, o mais comum, né, é o tabular. Então, imaginemos a seguinte situação. Vou traçar primeiro umas regras, né? Primeiro, a gente determina quais animais serão incluídos para colocar o mais velho primeiro, tá? Então, a gente vai ordenar quem é o mais velho para depois saber quem é o mais novo por ordem. Depois, a gente vai escrever o nome ou número desses animais em ordem de nascimento no topo, nas colunas e nas linhas, né? Terceiro, a gente vai escrever acima do número dos animais, né, os números ou os nomes de seus pais quando forem conhecidos. Então, o que é que a gente tem? Vamos lá. Vamos aplicar essas três regrinhas para a gente calcular o coeficiente de parentesco. Ah, desculpa, tem mais um. Determinar, né, a quarta, né, determinar quais animais serão incluídos e colocar o mais velho primeiro. Certo. Colocar um na diagonal principal, né? Se f for diferente de zero, somar 1 mais f na diagonal. E calcular o parentesco. Tá? Segundo a formulazinha que a gente já conhece. Repetir até completar a tabela. Então, temos aqui, portanto, o exemplo, né? Então, veja que o parentesco, ele tá indo, o pedigree está migrando nessa geração. Então, veja que A é o indivíduo mais velho, certo? A é o indivíduo mais velho, P e M são os indivíduos intermediários que cruzaram para formar X. Então, eu vou formar aqui o pedigree desses indivíduos. Então, a ordem seria A, P, M ou MP, não tem fase importante porque é isso na mesma geração. E, por último, X. Então, o que é que a gente tem? Traça a linha, a coluna. A gente vai ordenar quem dos mais velhos for o mais novo. Tá? Então, A, P, M, X. Né? A mesma ordem que você põe aqui na linha, você põe na coluna. Então, você vai trazer para cá, certo? E aqui, a gente vai buscar quem é quem. Por exemplo, P é filho de quem? A gente viu que P é filho de A. Então, a gente vai botar aqui que o pai de A. Ou o pai de P. A gente sabe que M é filho de A. Então, a gente vai botar aqui um A representando que A é pai de M. E X não é filho de A, mas é filho de P e de M. Então, a gente vai botar aqui em cima representando os pais de X. Vai ficar desse jeito, ó. Então, A é pai de P, A é pai de M, o outro pai eu não sei quem é, portanto eu vou botar um tracinho, e P e M são pais de X. A gente vai botar um na diagonal principal, certo? Porque toda a correlação de um indivíduo com ele mesmo sempre será 1. E aí a gente vai calculando o coeficiente de parentesco, né? Qual o parentesco entre o filho e o pai? É 1/2. Parentesco entre o filho e o pai? 1/2. Certo? O parentesco entre o filho e os pais? Certo? 1/2 de 1/2 de AP mais 1/2 de AM, que é 1/2. Certo? Então, repetiu, fez aqui, a mesma relação se estabelece aqui. E assim você faz
para o resto da matriz. Quando você concluir, você vai ter, portanto, uma matriz de parentesco, tá? E essa matriz de parentesco ela é utilizada para a gente calcular, né, o valor genotípico dos indivíduos, certo? Meus queridos, era isso que nós tínhamos para hoje. Um abraço. Tchau, tchau.